Olá, amadas! Boa tarde, rapaz! Vamos iniciar aí a nossa semana de lives, né? Sobre o maternar cristão. Deixa eu chamar aqui as amigas, se você puder ir aí compartilhando com suas amigas também. Essa semana eu vou receber convidados especiais aqui no nosso perfil. E nós vamos falar durante toda essa semana sobre os desafios, né, do maternar cristão. Hoje nós vamos receber a Carol Amorim, que é Master Coach, que é mãe, que é serva do Deus Altíssimo, que também está casada com o Adolfo. Uma bênção nas nossas vidas, a sua família, Carol. E amanhã, hoje nós vamos falar sobre a importância da mãe na vida do lar, né, cristão. Bem-vinda, Samara Paz. Chama as amigas. Amanhã nós vamos falar sobre a importância da mãe na vida espiritual dos filhos, também às 15 horas da tarde, com a Renata Santana, também é do Rio, tem uma mulherada aí do Rio, gente. No dia 24, na quarta-feira. Bem-vinda, Luísa, o Senhor te abençoe, permaneça aqui conosco e chama as mães e amigas. No dia 24, nós vamos ter uma live também às 15 horas, com a Daniele Ibner, sobre o maternar cristão feliz. Paloma, bem-vinda, amiga. Na quinta-feira, nós temos às 13 horas, somente nesse dia vai ser às 13 horas, com a Fernanda Passos. Ela tem uma live às 15, então nós vamos fazer a nossa às 13. A Fernanda Passos vai falar sobre a fonte da força da mãe cristã. E na quinta-feira será a Vânia Cristina, ela é terapeuta de família, vai falar sobre os mitos da maternidade às 15 horas também. Dia 27, essa nossa amiga que está aqui, ó, abençoada, Paloma Santos, vai estar falando sobre a influência da maternidade cristã. Bem-vinda, minha prima, gente, aqui online. Saudade grande de vocês. Ai, queres participar ao vivo? Vou te chamar. E fechando, né, no dia 28, nós vamos fazer o fechamento dessa semana de lives aí, maternidade na prática, será conosco mesmo, às 15 horas. Então será aí uma semana, né, de bênção na nossa vida, falando aí sobre maternidade cristã. Então, gente, vou fazer algumas considerações, né, sobre esse assunto, agora nesse momento, enquanto a Carol vai chegando aí. Deixa eu até ver se ela já está por aqui. Se não estiver, vou chamá-la. Carol. Já foi. A maternidade. A gente às vezes fica pensando assim, o que é que uma mulher tem a ganhar com a maternidade? O que é que ela tem a perder? Será que a gente tem mais perdas ou ganhos, né, por ser mãe? E a importância da maternidade no lar cristão especificamente é realmente muito importante. Se você percebe, o Senhor, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e a mulher também. Então, nós dois, tanto o homem quanto a mulher, somos filhos do mesmo Deus. Mas a cada um, nós temos um papel específico, né? Cada um tem a sua responsabilidade. E a maternidade, ela não usurpa a identidade da mulher, a mulher que é mãe. Tem pessoas que dizem assim, mas aí eu vou deixar de ser, vou ser menos mulher por ser mãe. Não funciona assim. É um complemento, é um up que o Senhor nos deu. Uma outra situação é exatamente, porque como o diabo, né, ele se utiliza muito das mentiras para transformar aquilo que o Senhor criou como bom, transformar em algo mal. E todos nós somos filhas de Deus. A palavra fala lá em Gênesis 3,16, eu queria ler aqui com vocês. O que foi que aconteceu? Porque aqui hoje não é tão simples, não é tão fácil, digamos assim, o maternar cristão. Porque tem uma amiga nossa, lá do início de tudo, a Eva, que o Senhor deixou algo específico na palavra sobre ela e sobre todas as suas filhas, que somos nós.
Gênesis 3, versículo 16, a palavra diz assim: a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Imagina aí, gente. Aí você fica se perguntando, será que é o desejo sexual? Será que é o desejo emocional? E nós sabemos que não. O desejo aí que está falando nessa palavra, tanto no hebraico quanto no português, a tradução fala de compelir, tentar controlar, tentar usurpar a autoridade do homem. Olha que coisa. Então a mulher, ela vai ficar o tempo todo tentando isso, a mulher que não tem entendimento da palavra. E em contrapartida, em resposta, o homem, ele viverá tentando se impor, mas num domínio autoritário. Não vai ser um domínio em amor, mas um domínio autoritário. Aí nossa convidada chegou, a Carol, já vou te chamar, Carol. Só estou fechando aqui. E nesse domínio autoritário que ele vai querer exercer sobre ela, anularia. Só que foi algo que o Senhor não sonhou para ela. O Senhor não sonhou isso para as mulheres. O Senhor não sonhou isso para o ser humano. Então, não se trata nem do desejo sexual, nem do desejo emocional. E você, como mulher cristã, você como filha de Deus Altíssimo, você há de entender e há de compreender que o papel do homem no relacionamento conjugal e dentro da família, né, do lar cristão, está em sustentar, proteger, abrigar, alimentar, cuidar da sua família e da sua esposa especificamente, né, em particular. E por causa disso, ele recebe autoridade sobre essa família e ele tem uma responsabilidade em tomar as decisões finais sobre tudo que se fala sobre aquela família. E o ônus ou bônus, digamos, dessa situação está sobre a responsabilidade dessas decisões que ele tomou. E o que é que cabe à mulher? Desenvolver o bem-estar da família, cuidar dos seus filhos, da criação deles, cuidar do seu lar. Então, assim, homem e mulher são, sim, igualmente, deixa eu chamar aqui a Carol, igualmente filhos de Deus, igualmente responsáveis, né, mediante o Senhor, sobre o seu papel. No entanto, cada um tem o seu papel específico. Bem-vinda, Carol! Olá, bem-vinda, minha querida, que Coisa boa! saudade! Gente, para quem não sabe, foi com a Carol a minha primeira live, foi no ano passado, para você ver, o pessoal fala mal aí de 2020. Eu não tenho que falar mal de 2020 não, nesse sentido não, porque o que foi de crescimento, o que foi de destravar de mente, sabe, assim, depois que essa mulher de Deus, assim, o Senhor cruzou nosso caminho, eu digo assim, de coração, Carol, que o Senhor te recompense. E eu vou me segurar aqui, porque senão eu choro. Sou emotiva, sim. Então, Carol, não te apresentei ainda. Agora a gente vai fazer uma oração. E eu vou pedir para você se apresentar. Falei um pouco só de você, mas eu tenho que me conter aqui, tenho que me controlar. Prazer imenso em ter você aqui. Vamos entregar ao Senhor nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus ele venha tomar a frente, tomar a direção, né? Fazer chegar essa palavra aí para todas essas mulheres que estão, assim, realmente a gente tem uma necessidade, né, de discutir esse tema, né? Às vezes a gente só vê ônus na maternidade, a gente não vê os bônus que o Senhor nos deu, né? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Mais uma vez para Te honrar, para glorificar o Teu santo nome, Senhor, para Te render graças. Ó Pai, como eu sou grata, Senhor, pela vida, Pai. Como eu sou grata, Senhor, pelos relacionamentos que Tu me deste, Senhor. Como eu sou grata pela família que Tu me deste, Senhor, que Tu me deste por responsabilidade. Eu Te agradeço, Senhor, por cada mulher que vai participar nesses dias, nessa semana, nessa maratona de live, Senhor, que o Senhor colocou em nosso coração. Esse projeto tão lindo, que as mulheres sejam despertadas para ativar sua identidade em Ti, Senhor. Se enxergarem como mulher, como mãe, como filhas, como realmente são, Senhor. Que elas venham também a despertar para que o maternar cristão, Senhor, é bênção em nossas vidas. Nós te agradecemos e cremos, Senhor, que Tu usarás a boca da Carol nesse momento
para fazer transbordar o teu amor sobre nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por esses momentos. Toma a direção e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Carol, a palavra é sua. Queridas, boa tarde, boa noite, se você talvez está me ouvindo depois, se essa live vai ficar gravada. Para mim é um prazer muito grande estar aqui nessa tarde. Já tomei meu cafezinho aqui antes, né? Não sei se você está aí com o seu cafezinho na mão, ou se você prefere um chá. Mas que bom poder ter essa oportunidade de passar essa tarde com você. Que privilégio, né? Eu me lembro, Nádila, quando eu trabalhava numa CLT, né? Quando eu trabalhava numa multinacional, e aí eu tinha minha carreira lá, CLT. Eu lembro que sempre era um horário da tarde que eu ligava para minha mãe para saber da minha filha mais velha, e ligava, né? Ligava na hora do almoço, quando chegava assim nesse horáriozinho, era o horário que eu ligava, e minha mãe, ela tá dormindo ainda, mas a gente está aqui tomando um cafezinho. Era o horário que eu sentia mais saudade, mais vontade de estar em casa, porque de manhã, como eu sempre estudei na parte da manhã, de manhã já era mais tranquilo para mim trabalhar, eu não sentia tanta falta de estar em casa. Mas nesse horáriozinho da tardezinha, como que eu ficava assim, querendo ter aquela oportunidade. Poxa, eu queria tanto estar lá, né, com a minha mãe, com a minha filha, poder tomar um cafezinho da tarde em casa. Estou aqui no trabalho. E você estava falando sobre a gente valorizar as oportunidades, valorizar aquilo que a gente tem. E aí eu já tive essa oportunidade de ser, então, uma mãe que trabalha fora, que tem uma carreira numa empresa multinacional. Já tive a oportunidade de ser uma mãe também 100% em casa, sem trabalhar. E hoje eu sou uma mãe empreendedora, né? Eu sou mentora de mulheres, eu trabalho nesse desenvolvendo, ajudando outras mulheres a se desenvolverem, encontrarem a sua real identidade, organizarem melhor as suas vidas, as suas emoções, principalmente. Eu sou Master Coach em Inteligência Emocional. Então, eu tenho essas 3 experiências e eu posso te garantir que se você não tiver com as suas emoções bem alinhadas, se você não tiver feliz com o papel que Deus te entregou para você se desenvolver, você vai ser uma eterna insatisfeita, você não vai conseguir aproveitar a oportunidade do dia, do presente, daquilo que Deus tem te entregue hoje. A Nádila estava falando sobre papéis, né? Papel do homem, papel da mulher. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, mas eu quero mais uma vez agradecer, Nádila, eu quero te dar parabéns, né, por essa linda semana que vai acontecer aqui. Já vi várias convidadas especiais, pessoas que eu admiro muito, que vão estar com você aqui essa semana. Você que está aqui assistindo, aproveite essa oportunidade para você se desenvolver como mãe, para você crescer no Senhor, né? E hoje coube a mim esse tema, então, de a importância da mãe no lar cristão. E a Nádila estava falando sobre o papel do homem e o papel da mulher. Uma vez eu li num livro, algo que eu nunca mais esqueci, que falava sobre essa diferença entre o homem e a mulher, e que durante muitos anos o homem ele tinha essas funções, né? O homem ele tinha a função de proteger a família, de caçar, se a gente for assim pensar no tempo lá das cavernas, né? Naquele tempo nos tempos mais primitivos, né? Lá no início do tempo, o homem tinha essa função de proteger a família, de caçar. E aí esse livro até fala que o homem, talvez por isso ele não tenha desenvolvido muita habilidade de comunicação, sabe, Nádia? Porque quando você vai caçar, você tem que ficar quietinho, né? É verdade. Não, fica quietinho. E aí a mulher, por sua vez, tinha a função de ficar em casa, de cuidar dos filhos, de conviver com os meninos, com os filhos, né? De conviver com as vizinhas, de ter aquela troca ali com as vizinhas. Então, por isso que talvez a mulher tenha desenvolvido mais a habilidade de se comunicar, né? Porque ali ela estava num espaço em que ela poderia falar à vontade. Inclusive, a mulher se tornou uma expert em detalhes e expressões faciais, que o homem muitas vezes não nota, né? A determinadas expressões faciais. Eu lembro daquele filme que eu amo, que eu super indico que vocês assistam com as crianças, que é o Divertidamente, né? E a menina, muito bom, né? Eu acho que você vai lembrar de uma cena
E a menina chega da escola, não teve um dia legal na escola, a filha. E aí aquela família tá ali à mesa, sentada, começou a chover muito aqui. Tomara que a internet fique boa, fique estável. Em nome de Jesus. A personagem, a menina, não teve um dia legal na escola, e aquela família estava ali reunida à mesa. E a mãe percebe que tem algo de diferente na voz, que tem algo de diferente na fisionomia, e ela fica fazendo várias expressões pro pai, pro pai falar alguma coisa, pro pai perceber o que está acontecendo, interagir ali com a menina, tentar, né, aprofundar o diálogo. E o pai fica com uma cara de que, tipo, não tá entendendo, né? O que essa mulher tá querendo falar comigo com um olhar? Então, eu acho que a mãe, ela tem essa grande função dentro da família, dentro do lar, de ser essa percepção, de ser essa sensibilidade. A família, ela é a representação da Trindade na Terra. A gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pai terreno, o marido, ele atua na representação do Pai, do Deus Pai aqui. É o provedor, é o protetor, é aquele que vai vencer as suas batalhas, ele é o Pai, né? É aquele que vai prover para você. Os filhos têm a função dos filhos. E a mãe, ela entra ali no papel do Espírito Santo, dentro da casa, dentro do lar. Então, a mãe, ela é a preparação para o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, gente? O Espírito Santo, quais são algumas características do Espírito Santo? É a doçura, é a leveza, é a percepção, que a gente estava falando aqui da mãe, às vezes perceber no olhar, perceber na expressão, perceber no tom de voz, coisas que o homem, o pai, às vezes ele não tem essa sensibilidade. Faz parte da natureza dele. Deus fez ele assim. E Deus fez você com essa sensibilidade, com essa representação do Espírito Santo, com a leveza, com a doçura, com a criatividade. Olha como que o Espírito Santo é criativo. E nós, como mães, né, como precisamos ser criativas. Essa semana eu vou falar na escola de pais e vamos falar um pouquinho sobre alimentação à mesa. Vai ter uma nutricionista também junto comigo lá na palestra. Mas mãe tem que ser muito criativa para fazer filho comer. A gente já está fazendo um levantamento aí lá no grupo e tem muitas falando: ah, meu filho não come, eu tenho que fazer 1001 coisas para tentar fazer com o meu filho coma legumes. Então, olha quanta criatividade. Isso é dom do Espírito Santo em nós. É algo que Deus nos projetou assim, para sermos conselheiras. Então, eu acho que uma pergunta que muitas mulheres se fazem, que eu já me fiz, eu acho que você vai falar agora, Nájila, se você já se fez essa pergunta. Será que eu sou uma boa mãe? Quase todos os dias. Quase todos os minutos. Faz, eu acho que eu estou errando em alguma coisa. Será que eu sou uma boa mãe? Verdade. Né? Eu acho que todas nós, a gente já se fez em algum momento, em alguns momentos, essa pergunta. E eu quero te dizer que se você quer ser uma boa mãe, se você quer ser uma mãe que cumpre o seu papel dentro do seu lar, dentro da sua família, seja uma mãe cheia do Espírito Santo. Seja uma mãe que conheça o Espírito Santo. Já que, então, nós somos, como mães, como mulheres, devemos representar a figura do Espírito Santo dentro da nossa família. Quem é o Espírito Santo? Quais são as características dele? Para que eu possa manifestar essas características na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, dentro do meu lar, dentro da minha família. Então, a resposta para essa pergunta, será que eu sou uma boa mãe? É ser parecida com o Espírito Santo. Se você é parecida com o Espírito Santo, você está indo por um bom caminho. Você está exercendo seu papel. Faz sentido, gente, para vocês, isso que eu estou falando? Muito sentido. E vou falar também aqui de alguns princípios exercidos pela mãe dentro da família. Alguns princípios importantes que são funções e papéis da mãe. Aí estava falando sobre aquela questão do livro que eu li e nunca mais esqueci. E o homem, ele tinha essa função, né, de caçador, de provedor, e aí por isso até que não desenvolveu muita habilidade de comunicação. E a mulher tinha essa função
de estar dentro de casa, de estar sempre atento ao estado físico, à nutrição, ao estado emocional das pessoas dentro de casa. E eu li uma expressão nesse livro que eu nunca mais vou esquecer, que a mulher, a mãe, ela é a arquiteta dos relacionamentos. Ela é a cola da família. É a nossa função como mulher, como mãe, gerar esse acolhimento, trazer para dentro, fazer a comida para poder reunir a família em volta da mesa. Se a mulher não faz, geralmente não tem esse momento, né, de você reunir a família. É a mulher que pensa que tem que comprar o presente para a sogra, porque o marido mesmo não vai lembrar. É a mulher que pensa que é importante. Eu vejo isso aqui em casa, gente. Eu que pego o telefone e falo para as minhas filhas, vamos ligar para a vovó que eu digo é minha sogra. Porque o meu marido, às vezes, não se atenta que tem que ligar para a mãe, para falar para as crianças falarem com a mãe e tal. Então, a mulher é essa cola da família, é a arquiteta dos relacionamentos. E aí a mulher veio durante muitos anos exercendo esse papel e com a ação industrial, com a necessidade da mulher entrar no mercado de trabalho, com o avanço das mulheres no mercado de trabalho, de repente o homem acordou, olhou para o lado e viu uma caçadora do lado dele. Não viu mais essa mulher cola da família, essa mulher arquiteta de relacionamentos. Ele olhou para o lado e viu uma caçadora. Uma mulher que está aí se lançando no mercado e não tem nada de errado nisso em trabalhar. A questão está, o seu papel, o papel que você não pode negligenciar dentro do seu lar, dentro da sua família e na vida dos seus filhos. Trabalho é bênção. A mulher virtuosa trabalhava. Eu estava lendo o livro de Gênesis e Rebeca, ela era pastora de ovelhas. Né? A esposa de Isaac, Rebeca, ela era pastora, ela trabalhava. Mas a gente não pode esquecer dos nossos papéis, das nossas funções dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu percebo, Nádila, hoje, muitas mulheres que querem se casar, que querem ser mães, né? Querem ter filhos. Você pergunta, mas você quer ter filhos? Quero ter filhos. Mas não querem ser dona de casa. Não querem ser rainha do lar. Lembra dessa frase, a rainha do lar? Essa rainha do lar. Né? Não querem ser rainha do lar. Não querem ter as responsabilidades do papel feminino dentro de casa, dentro da família. E que papel é esse, Carol? Olha, a mãe, ela é responsável pelos vínculos. Por mais que você precise trabalhar, é importante que você se planeje para ficar o maior tempo possível com os seus filhos. Porque é você que vai ensinar, preparar a criança para relacionamentos. Através da mãe, ela cria vínculos sobre como tratar as pessoas, ela aprende como tratar as pessoas, ela aprende a ter delicadeza. A educação, tudo isso é função do relacionamento com a mãe. Você precisa desenvolver com seus filhos vínculos afetivos fortes. Porque filhos que desenvolvem vínculos fortes e saudáveis com as mães, naturalmente eles desenvolvem desinibição, eles têm naturalidade. Então, se você vê uma pessoa, um adulto, que muitas vezes ele tem muita dificuldade de estabelecer um relacionamento, você vai olhar lá na vida dele, na história de vida dele, algum problema com a mãe. Se você vê um adulto que tem dificuldade de respeitar autoridades, ele não para em emprego nenhum. Pausado e voltou. Não sei se foi minha internet ou a tua. Acho que voltou normal. Voltou. Então, um adulto que não para em emprego nenhum porque não consegue se submeter à autoridade do chefe, por exemplo. Você vai investigar a história de vida dessa pessoa, é algum problema com o pai. Porque o pai é a figura que estabelece governo, autoridade. O pai estabelece propósito, liderança, fixa a identidade. Inclusive a identidade sexual do filho, da filha, né? Um papel importante do pai. E a mãe, ela tem essa questão de relacionar, de vínculo.
pessoas que têm dificuldade de demonstrar emoções, de se conectar, de se firmar num relacionamento. Aí você vai investigar lá a vida da pessoa, vai olhar, vai perguntar como é que era o seu relacionamento com a sua mãe. Aí, às vezes, ou tinha uma mãe super protetora, que também aí já sufocava, não é um relacionamento saudável, ou tinha uma mãe super ausente. E aí tem dificuldade de gerar vínculo, de se fixar em relacionamentos. O equilíbrio emocional de uma pessoa, ele é uma herança principalmente da mãe. Por isso, um dia desse o Espírito Santo estava falando comigo, sabe? Carol, precisamos trabalhar, você não pode parar, você precisa continuar trabalhando e resgatar mulheres. Em resgatar mães, em aproximar essas mulheres de mim e do meu propósito para a vida delas. A gente fala muito da evangelização de crianças e é muito importante o trabalho do departamento infantil, é muito importante o trabalho de evangelização com crianças, mas as crianças não vão para a igreja sozinhas. É muito difícil você ver uma criança que ela pode ir para a igreja sozinha. Geralmente, quando isso acontece, é em comunidades carentes. Comunidades muito carentes, como eu já tive a oportunidade de trabalhar, em que as crianças às vezes vão para a igreja até para ter o lanche, né? Naquele domingo. Vai por causa do lanche, acaba recebendo a palavra. Mas as crianças geralmente não vão à igreja sozinhas, não recebem a palavra de Deus sozinhas. Então, por isso que nós precisamos estar aqui realmente, alertando a mães, a mulheres, sobre o seu papel, sobre o papel que Deus tem para a sua vida. Porque eu acredito que a mulher, ela é esse grande instrumento dentro da sua casa para transformar toda a realidade de uma família, para transformar toda a realidade de gerações. Né? Não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos. Quando você toma uma decisão por Jesus, quando você toma uma decisão de cumprir o seu papel dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu vejo a mulher, Nádila, como a mãe, a mulher, como o coração do lar. O centro de emoções. Né? É a mulher que promove a harmonia, que é a cola dos relacionamentos, que bota um irmão para poder fazer as pazes com o outro. Né? Que apazigua, quando o pai às vezes está meio nervoso, ele vai lá, né? Calma, respira. Né? Respira um pouquinho, não precisa ser tão duro. Então, é a mulher que faz esse termômetro dentro da casa, dentro do lar. E por isso que nós, como mulheres, precisamos estar emocionalmente fortes. Porque lembra, fixem isso que eu coloquei aqui para vocês. A herança emocional, ela é principalmente da mãe. Então, uma mãe emocionalmente adoecida, ela vai promover a mesma desordem emocional nos filhos. Então, por isso que você precisa cuidar das suas emoções. Você, mãezinha que está aqui assistindo, você precisa cuidar de você precisa cuidar das suas emoções. Se manter emocionalmente saudável. Porque você vai transmitir essa emoção, essa ordem ou desordem emocional para os seus filhos. Um outro papel importante da mulher dentro da família, dentro do lar cristão, é a nutrição. A mulher, né, a gente já amamenta, então a gente nutre. A gente desde o ventre já está nutrindo, né, a criança. E aí depois que sai, a gente tem que continuar nutrindo de amor, nutrindo de alimento, é função. Às vezes eu falo aqui em casa, né, foi muito engraçado, porque um dia eu reclamei assim com meu marido. Ai, eu tô cansada. Você sabe que eu tenho que dormir pensando no que vai ser o almoço de amanhã? Né? Você antes de dormir, você pensa em descongelar um frango, né? Eu falando com ele. Você pensa em descongelar um frango, porque vai ter que... Senão, se eu não pensar nisso, ninguém come no outro dia. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, eu não penso, realmente, você tá certa. Antes de dormir, eu não penso em tirar um frango do freezer pra descongelar para fazer para outro dia. Eu durmo preocupada em como colocar o frango no freezer. Né? Em como conseguir... Aí você também tem suas angústias, né? Aí foi exatamente isso. Eu falei assim, você também tem as suas angústias, você também tem os seus anseios, porque a gente, como mulher, também tem uma coisa de que, às vezes, a gente se coloca nessa posição, né? De tipo, só eu
sopro, só eu tenho, né? De maximizar, acho que É. vocês vão falar sobre isso essa semana, sobre o maternar cristão, saudável, feliz, né? Porque às vezes a mulher tem disso, dessa questão de, E aí eu falei, você também tem os seus dilemas, o homem também tem os seus dilemas, também tem as suas dores, as suas preocupações dentro do papel dele. Eu falei, que bom. Se a gente está com essas preocupações, significa que estamos cumprindo cada um o seu papel. Que bom. Tá Que bom. cada um com Até sua você falando, até você falando assim, Carol, sobre a mulher, né, ser o coração do lar. E algo que a gente percebe, assim, que é muito visível. Se a mulher ela tiver uma tendência a ter TPM, por exemplo, você pode ver que durante aquela semana parece que tudo muda. É como se nós, mulheres, fôssemos responsáveis, fôssemos o termômetro da alegria dentro do lar. Se você está feliz, o filho vai estar feliz, o marido vai estar feliz, o cachorro vai estar feliz, a vizinha vai estar feliz, o chefe vai estar feliz, sabe? O mundo vai estar lindo. Agora, se você estiver infeliz, infelizmente, você leva todo esse povo junto com você também, né? E daí é difícil, porque assim, se você não tiver o controle, se você não conseguir identificar quando é que você está infeliz e o porquê de você estar infeliz, se você não tiver inteligência emocional suficiente para isso, você leva todo mundo junto. E fica um ambiente insuportável, né? Nada saudável, nada bonito, nada agradável de viver. E daí começa a acontecer, rompe. Em algum lugar vai romper e usualmente vai romper na criança. Você vai perceber crianças que são agressivas. É o elo mais fraco, né? Exato. Crianças agressivas, crianças arredias, ou muito tímidas, porque às vezes ela vê, às vezes o pai vai falar, a mãe, cala a boca que eu tô falando. Né? Tem aquela. Foi a minha um ator que caiu aqui novamente. Deus queira que dê para ficar salvo. Se não ficar, glória a Deus. O Senhor sabe de tudo. Mas assim, a gente realmente é o termômetro, né, de muitas coisas. Você falando de um outro assunto aí que fala sobre o acolhimento, os vínculos, relacionamento, aquilo que a gente apresenta, os filhos, a gente é quem apresenta o Espírito Santo de Deus, cabe a gente isso. E algo muito interessante que o Senhor tocou no meu coração, o fruto do Espírito. Como é que você vai falar do Espírito Santo de Deus se você não cultiva dentro de você o fruto do Espírito? Então é muito difícil, porque não tem como viver numa vida de incongruência, né? Você ser do tipo, fala o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Então, assim, é o alerta mesmo que o Senhor nos dá, né? Eu estou tomando isso, assim, para mim, até falando com a Fernanda, que é uma das amigas nossas, não sei se tu percebeu, Carol, tá indo, sabe quantas cariocas? 5! Você gostou, né? Gostou de se juntar com a gente, com as cariocas. Sou carioca de coração. E uma amiga, né, daqui de Pernambuco. A Paloma é daí também e tá por aqui com a gente. Mas assim... Quero mandar um beijo para todas vocês, gente. Muita Vai saudade. Tem muita bom, gente viu? me cobrando, né? Falando que eu tô de férias muito longas das lives. Meu pessoal eu também mandando lá acho. dentro. Carol, cadê suas lives? Que você tá de férias, que não volta nunca dessas férias. Mas é porque a gente está... Estou me dedicando mais aos Telegram, né? Então você que está aqui assistindo, vem para o grupo do Telegram. A gente está bolando, né, Nádia, uma programação maravilhosa para o mês de março. Já quero te convidar a você vir para o grupo do Telegram. Nós vamos fazer uma imersão em 31 mulheres bíblicas. Então, a cada dia, vamos comemorar o mês da mulher conhecendo mais sobre uma mulher bíblica. E vão ter mulheres de todo o Brasil participando desses devocionais. Então, o link está na minha bio, vem para o grupo do Telegram, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Um beijo, Paloma! É verdade. Calma, a Paloma está por aqui. E aí, durante esses dias, né, a Fernanda, o Senhor colocou no propósito no coração dela de fazer um jejum de Daniel, e a gente foi. E às vezes você fica se perguntando assim, ai Senhor, não é que a gente entra no jejum pensando em receber algo do Senhor. É até uma falha, né? Deus não é mercenário, Ele não faz nada dele como moeda de troca. Mas eu pedi ao Senhor, disse, Senhor, eu sei que quando a gente jejua, parece que o nosso coração fica mais quebrantado. Eu fui parar para entender muito bem o que era o jejum e aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu pedi, Senhor, me dá mais do fruto do Espírito, porque
por mais que a gente pense que a gente, não, eu sou criada num lar cristão, eu tenho um exemplo aqui, eu estou na casa da minha mãe hoje, gente, estou no cenário aqui que depois eu mostro pra vocês, mas assim, minha mãe é cristã, praticamente toda a minha infância, desde os 5 anos de idade, eu sou cristã, mas muitas vezes o cristianismo é apresentado para a gente da forma errada, como uma religião. E aí, para a gente quebrar esses paradigmas dentro da nossa mente, aquilo que foi incrustado lá dentro da nossa primeira infância, é muito difícil. E eu pedi muito ao Senhor, porque às vezes eu tenho atitudes, e assim eu falo sem medo nenhum, assim, nem de represália de Satanás mesmo, porque eu estou em construção. Então, às vezes eu tenho atitudes que não são cristãs, que não são de uma pessoa cristã. E eu digo assim, Senhor, vem cá, que bom que eu consegui identificar. E isso significa a presença do Espírito Santo de Deus, que nos constrange em amor. E diz assim, imagina você falando desse jeito com seu filho. Ou imagina se você vê alguém que você toma, por exemplo, você conseguir enxergar aquela pessoa agindo como você está agindo agora. Aí para e imagina que eu estou vendo. E que do mesmo jeito que você é filha, o teu filho também é filho. Teu marido também é filho. Teu irmão também é filho. Então, assim, cuidado nisso. E aí eu pedi ao Senhor, eu digo assim, Pai, me dá mais do teu Espírito, me dá mais desse fruto maravilhoso. Porque quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente quer dele, né? E para poder desenvolver minha maternidade também como exemplo. Não ser somente como muitas pessoas, né, acreditam que seja correto. De exigir, mas também não se colocar à disposição de querer crescer, querer amadurecer em Cristo, né? Tem inteligência para isso. Mas continua aí, Carol. E a gente tem assim, a gente está alinhada no mesmo desejo. Porque eu tenho, até estava conversando com a minha mãe no carnaval sobre isso, e tenho conversado com meu marido exatamente sobre isso que você falou, que tem sido também a minha oração, né? Por manifestar, eu falei, a minha meta que eu coloquei esse ano no meu pilar espiritual, que eu quero manifestar do Espírito em qualquer situação. Em qualquer situação, seja resolvendo um problema da escola das minhas filhas, eu quero manifestar o fruto do Espírito, seja numa ligação que eu receba num momento talvez inapropriado, que não era, que eu não estava querendo falar com aquela pessoa naquele momento, mas a pessoa me liga, e aí eu quero manifestar o fruto do Espírito na vida daquela pessoa. E eu tenho trabalhado isso e orado por isso também, porque é fundamental, é assim que a gente alcança as pessoas. É assim que a gente vai alcançar as pessoas, é assim que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A palavra nos alerta sobre isso, que se você negligenciar a sua família, você está negando a fé. Você é pior do que o infiel, do que aquele que não serve a Deus. Então, esteja atenta sobre isso realmente, sobre a forma como você trata. Eu me lembro quando eu dava aula de etiqueta para noivos, né, no curso de noivos, eu falava sobre isso, que muitas vezes dentro do casamento você vai ganhando intimidade, vai perdendo educação. Não se fala mais, por favor, obrigado, né, desculpa. Então a pessoa, eu alertava os noivos sobre isso. Olha, você ganha intimidade, mas mantenha a educação dentro do seu casamento, para que você mantenha a gentileza, mantenha o convívio dentro da sua casa, dentro da sua família. Uma outra função, Nájila, também da mãe, dentro do lar cristão, tem algumas outras funções. A mãe também tem a função da organização. É a mãe que organiza, que tem a função realmente de organizar as coisas do filho da escola, de organizar as compras, de organizar a casa e promover esse ambiente de organização. Isso vai ajudar o seu filho a ser um adulto organizado, a ser um adulto que tem responsabilidade com horário, que tem responsabilidade com rotina. Se dentro da sua casa ele vê tudo desorganizado, tudo fora do lugar, ele vai levar esse comportamento para a vida adulta dele. Então é muito importante que você esteja atenta a isso também, porque é uma função nossa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E a gente estava falando sobre seu coração, sobre ser esse termômetro. É muito difícil, Nário, ser o coração do lar quando a gente tenta ser a cabeça. É muito difícil. Porque não tem como. A gente não tem
cada órgão do nosso corpo exerce a função destinada para ele. E por isso tudo funciona bem. Você não tem como pedir alguém para se tornar coração. Ele não vai conseguir realizar essa função. Você não tem como pedir ao coração para se tornar fígado. Ele não vai conseguir realizar essa função. Cada órgão ali realiza a sua função, o seu papel, e todos funcionam, jogam no mesmo time, puxam a corda para o mesmo lado em prol do bom funcionamento do sistema, do corpo. E nós, como família, nós temos que trabalhar na nossa função. Você, mulher, trabalhar na sua função como mãe, de coração do lar e não de cabeça. Quando a gente tenta tomar decisões, quando a gente fique sobrecarregada, cansada. Voltou? Voltou? Tá ok? Então, glória a Deus. Deixa eu continuar aí. Até, Carol, você estava falando, travou novamente aqui para mim. Não sei como é que tá o do Carol, mas você estava aí falando e foi o que a gente vinha conversando um pouquinho antes, enquanto você chegava. Reconectando de novo. O desejo, às vezes, a gente